Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. A gente só pede para você curtir o vídeo, compartilhá-lo com os amigos em grupos de WhatsApp, mídias sociais. Também tem o botão hypar ao lado do curtir. Você clica em hypar, do ladinho tem os pontos que você pode atribuir ao vídeo, assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e propaga ele a mais corintianos como nós. Se não é inscrito, inscreva-se também a custo zero para você, 0800 aí, para que você tenha, nosso conteúdo e fique muito bem informado, muito bem informada. Alô da Fiel de hoje pro Édio Mineiro, lá de Campinas, também o Romão Araújo, o Jobel Mateu, José Roberto Lupe e a todos que nos acompanham diariamente por aqui. Valeu demais. Agora sim as informações, notícias. Pessoal, mais uma vez aí a semana começa com os bastidores do Corinthians fervendo, Muita coisa para contar para vocês e a gente começa sobre a oferta que fizeram ao Corinthians. Quinteiro, meia Juan Quinteiro foi oferecido ao Corinthians nesse final de semana. Ele tem 32 anos, mas parece que não agradou a cúpula diretiva do Corinthians, viu? Aliás, o Timão tem lembranças amargas dele, Mas não foi por isso não, pessoal. Segundo soubemos, a direção de futebol do Corinthians, juntamente com a comissão técnica, não tem o perfil do Quinteiro como algo que seja a prioridade para que as transferências ocorram, ou seja, o objetivo do Fabinho Soldado e também do Dorival Júnior seria reduzir a faixa etária do elenco do Corinthians e assim trazer, além da juventude, mais força e vigor físico, além de Corinthians tentar aí trazer um jogador de velocidade. O Quinteiro, que está no América de Cali, mas o clube colombiano vive dificuldades financeiras e o staff dele busca encontrar um novo mercado para o jogador. Antes de chegar à Colômbia, o Quinteiro passou por times como o Racing, da Argentina, onde foi campeão da Sul-Americana na última temporada em cima do Cruzeiro. Neste ano, Quinteiro disputou 21 partidas, marcou 3 gols e deu 5 assistências. Bom, outro fator que pesou foi a pedida salarial do jogador. A cúpula diretiva do Corinthians entendeu que é muito alta para a realidade do clube. E mais, não joga mais pelo Corinthians. Promessa uruguaia decepcionou e Justiça concedeu rescisão unilateral de contrato. Pessoal, já havíamos comentado em vídeo anterior que o uruguaio Franco Delgado, através dos seus representantes, ingressou na justiça contra o Corinthians, alegando falta de pagamento. Entre as verbas, que o staff do jogador alega que não recebeu do Timão, está o fundo de garantia por tempo de serviço. Esse é aquele jogador que o Rubão bancou ele, Falou, preste atenção, anote o nome Franco Delgado. Chegou ao Corinthians para atuar no Sub-20, jogou algumas partidas, não emplacou. A ideia da contratação do jogador era que ele pudesse despontar e pular para o time principal, não rolou. E o pior de tudo, Corinthians deixou de recolher o FGTS e o staff do jogador conseguiu agora a liberação dele na rescisão unilateral de contrato, chamada de rescisão indireta. Essa decisão foi reconhecida nesta segunda-feira pelo Tribunal Regional do Trabalho, contudo, ainda cabe recurso. A resposta sobre a decisão do jurídico do Corinthians foi esta, abre aspas. O Departamento Jurídico do Esporte Clube Corinthians Paulista informa que não foi comunicado oficialmente da decisão pelos órgãos competentes, razão pela qual se reserva o direito de não comentar decisões judiciais cujo conteúdo ainda desconhece. Fecha aspas. Os defensores do jogador alegaram em juízo que o Corinthians não pagou o FGTS dos meses de abril, maio, junho e dezembro, além do 13º de 2024. E mais, não teria pago também nos meses de janeiro, março e abril desse ano. O atacante ainda, além da rescisão unilateral de contrato, solicitou o pagamento de R$ 604.036,47, valor que teria a receber até o fim do vínculo, cuja duração se encerraria em 5 de março de 2027. Não vou nem comentar. E mais, barca de saídas vem por aí? Vamos saber.
Pessoal, o Corinthians tem vários jogadores em fim de contrato, viu? Além de ter tido recentemente as saídas do Alex Santana por empréstimo, Giovani, após o fim do vínculo, Igor Coronado, que pediu a rescisão ou entrou em acordo com o Corinthians, tem mais jogadores na berlinda. Casos de Matheus Bidu, Angeleri, Romero e Gustavo Henrique. Eles possuem contrato apenas até o fim desse ano e, caso assinem um acordo com outra equipe, deixarão o Timão de forma gratuita já no início da próxima temporada. Além desses que eu citei, 2 atletas também estão emprestados ao Corinthians e possuem contrato até o final do ano. São eles Maicon e Thales Magno. Bom, e a visão do Corinthians? Pelo que soubemos, a tendência é que o departamento de futebol tente renovar os contratos dos jogadores que já pertencem ao clube, dependendo também do desempenho apresentado por eles. Já em relação aos atletas que atuam emprestados ao Corinthians, aí vai depender do que os clubes dos quais eles têm vínculo ainda, tais como o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, no caso do Maicon, e do New York City dos Estados Unidos, para o Thales Magno, depende aí da decisão desses clubes. Mas pelo jeito, pessoal, até o presente momento, o Gustavo Henrique é o que sai ainda na frente, o Corinthians entende que ele é um bom jogador. Já há conversas no sentido de tentar renovar o contrato com o atleta, mas até agora não há nada definitivo. Os demais vai depender do que eles apresentarem até o final desse ano. E mais, polêmica nos bastidores. Memphis Depay pode sair? Vamos entender o que está rolando. Pessoal, vários órgãos de imprensa têm aventado a possibilidade de Memphis Depay deixar o clube já na próxima janela de transferências, Houve aí conversas, sondagens de alguns clubes da Europa sobre o jogador, mas também não apresentaram até o momento nenhuma proposta. Bom, o que está rolando aí? O Memphis é um jogador carismático que foi contratado com a empresa, a principal patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte, pagando uma parcela aí do seu salário, exatamente por isso, pela visibilidade aí, por agregar a marca. No Corinthians, as opiniões se dividem. Muitos acham que ele foi o principal responsável pela conquista do Campeonato Paulista e também por tirar ou livrar o Corinthians da zona do rebaixamento no ano passado e seguir com a equipe até a classificação para a Libertadores nesta temporada. Outros dizem que ele jogou pouco, que ele não representou aquilo que estão pagando para ele, ou seja, entre salários e direitos de imagem, cerca de 6 milhões de reais, mais as regalias, casa, cozinheira, segurança, um jatinho com algumas viagens para a Europa, enfim, várias coisas nesse sentido. Só que no meio de tudo isso, ainda rolou a polêmica, Os representantes do jogador intimaram o Corinthians, colocaram o Corinthians contra a parede numa cobrança pública por falta de pagamento. Segundo dizem, o Corinthians estaria devendo 6 milhões e 100 mil reais ao jogador, dos quais teria pago 1 milhão e 400 mil reais relativos a direitos de imagem, ficando aí em haver 4 milhões que serão parcelados. Nesse sentido, tem colegas de imprensa falando que no vestiário o clima não é nada bom. O jornalista Leandro Quesada mesmo, ele falou no programa Apito Final que percebeu que o clima entre o atacante e o restante do elenco pode não ser dos melhores. Abre aspas. As entrevistas falam por si. Você vê o André Ramalho nem aí, falando que não é problema dele. Um companheiro, quando gosta do outro, não dá uma declaração dessa. Então, o clima está todo desfavorável para o holandês. Clima de ambiente, parceria de vestiário, afirmou o comunicador. Seguindo na mesma linha de raciocínio, o Quesada ainda completou, abre aspas, isso contamina de forma negativa. Então, para o bem do Corinthians, se realmente for isso, na metade do ano, o Memphis vá ser feliz na Holanda ou aonde ele quiser e deixa os caras resolverem sem ele os problemas do timão. Fecha aspas, opinou Quesada. Cara, eu acho assim, sem defender ninguém, tá? Só a análise que eu vi da citada entrevista, na verdade, o André Ramalho não poderia ter respondido de outra forma. Ou seja, perguntaram para ele sobre um assunto que não é pertinente a ele, Ou seja, é algo entre o jogador e a diretoria. Ele ia responder o quê? Ele falou certo. Falou, olha, esse assunto não compete a mim, é um assunto interno deles lá e, enfim, prefiro não opinar. Foi nesse sentido,
Pelo menos foi o que eu entendi. É que às vezes, né, muitas pessoas acabam aproveitando, né, pegando um gancho para fomentar um atrito que de repente, né, nem é tudo isso. Porém, se a diretoria, por exemplo, pagar para o Memphis, continuar pagando esse salário absurdo que paga para ele e atrasar o restante de vencimento aí da galera, aí sim dá ruim, né? Porque aí estariam sendo preteridos por conta do jogador holandês. Até o momento a gente não teve informações sobre isso, né? Tem uma galera ainda que não recebeu a premiação aí pelas conquistas do Campeonato Paulista, sobre os valores que foram prometidos ainda, né, pela classificação a Libertadores da última temporada e por avanço de fases em outras competições. Mas é um débito geral, não é algo que foi pago apenas para o Memphis e a rapaziada ficou lá a ver navios. Não foi isso que aconteceu. Então, assim, jogador, cara, muitos deles nem se gostam e não tem realmente a obrigação de gostar. Tem que respeitar em campo e fazer aquilo pelos quais eles estão recebendo, ou seja, jogar pelo Corinthians. Esse negócio de ser amigo e tal, ajuda, claro que ajuda, mas os caras são profissionais, né? Pagamento em dia, já era. É nesse sentido que a diretoria tem que se preocupar. Pelo menos essa é a minha visão. Bom, pessoal, e para fechar aqui da nossa parte, nesta segunda-feira teve mais um treinamento lá no CT do Corinthians, com observações e um susto, né? O meio-campista Charles caiu sentindo muitas dores durante o treinamento, aí chegou o departamento médico e tal, né? Conversa vai, conversa vem, aquela água milagrosa. Depois de ter gritado de dor, o cara levantou e segue a vida. Tá bem, viu? O departamento médico do Corinthians descartou qualquer lesão do jogador. Outros atletas importantes para o clube que voltam de lesão foram observados com mais intensidade ou com mais atenção, entre eles Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Garro, inclusive, segundo o departamento médico e de fisioterapia do clube, eles estão tendo um acompanhamento individual e especial. A resposta sobre os questionamentos que foram feitos ao Departamento Médico e de Fisiologia aí do Corinthians sobre a evolução do Yuri Alberto foi muito mais positiva do que o esperado inicialmente. Nessa entrevista, concedida pelos preparadores físicos o Celso Rezende e o Heverson Pimentel, eles explicaram que o Rodrigo Garro participa normalmente das atividades, mas tem um acompanhamento personalizado. Enquanto que o Yuri Alberto, mais uma vez, vem surpreendendo e pode retornar antes do esperado. Abre aspas. A gente conseguiu, de 30% a 40%, diminuir o tempo de afastamento do atleta. O Yuri é um atleta que se cuida. Foi uma surpresa estar em campo. Ainda não temos data de retorno, mas posso garantir que vai ser antes do esperado. Faremos todo esforço para o torcedor ver o Yuri num jogo tão importante quanto o derby. Completou Celso Rezende, projetando, o clássico diante do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Guinegão também, que sentiu uma contusão, estava treinando separado com o Yuri Alberto, e só que ele, a priori não preocupa, Ele deve estar disponível para o próximo desafio do Corinthians, jogo marcado para o dia 13 de julho. Sobre o Diego Palacios, os preparadores físicos afirmaram que ele está treinando normalmente sem nenhuma restrição e, se não está atuando, foi por decisão técnica do treinador Dorival Júnior. Ele não tem nenhuma restrição, seja física ou clínica. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.